Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Gilberto Ribeiro Vieira, médico homeopata há 40 anos. O que significa doenças crônicas e como se chegou a essa questão de miasma, doenças crônicas, porque estudando, lendo sobre homeopatia, o Hahnemann mencionou 3 miasmas, que é a sífilis, psora e a cicose, E hoje se fala em mais miasmas dentro da homeopatia. Então, doutor Gilberto, eu queria que você esclarecesse essa questão. Olá, meus amigos. Doenças crônicas ou miasmas foi introduzido na homeopatia no ano de 1828 por Samuel Hahnemann. E é bom fazer uma retrospectiva histórica para entender um pouco mais o significado dessa iniciativa. Hahnemann fez a sua primeira experimentação em 1790 e demorou 20 anos trabalhando, investigando para publicar o livro Organon no ano de 1810. E passaram-se 18 anos para que surgisse o volume de doenças crônicas, sua causa e sua cura, que é um texto até relativamente pequeno, com novos medicamentos, novas patogenesias que foram feitas. E esse livro, Doenças Crônicas, tem uma diferença importante em relação ao Organon, que é considerado o livro básico da ciência homeopática. No Organon, o discurso principal de Hahnemann é que era preciso tratar a pessoa como um todo. Em doenças crônicas, Hahnemann traz uma hipótese nova, muito focada na doença. Nitidamente, ele deixou de lado o discurso do tratamento da pessoa, do paciente como um todo, da unidade mente-corpo, para destacar que existem consequências da supressão de doenças, especialmente da sarna ou qualquer erupção na pele, da supressão da blenorragia ou gonorreia, e o terceiro, que é a supressão do condiloma venéreo, HPV. A grande maioria se deve à supressão de alguma alteração na pele, que não foi curada e que se transforma numa tendência, numa espécie de diátese para a grande maioria das doenças. Ele deu o nome a essa doença crônica de psora e propõe que ela seja considerada a mãe mais universal de todas as doenças. E assim, muito diferente da sua proposta inicial no Organon, ele estipula que esses miasmas estariam servindo de obstáculo à cura e recomenda que se use 1 ou 2 medicamentos no máximo para tratar esses miasmas e depois continuar o tratamento homeopático tradicional. A partir daí, ele classifica os medicamentos em antipsóricos, antissifilíticos e antipsicóticos. E ele fala que nem tinha dado uma explicação profunda, verdadeira, a respeito do efeito do medicamento homeopático. Ele fala que tinha colocado apenas algumas conjecturas, o que nos faz pensar que então nós temos que ter um olhar mais crítico, mais construtivo em relação às teorizações que ele fez no Organon. E uma das propostas dele, que está no primeiro parágrafo, ele fala que o médico deve fugir de inventar teorias e explicações a respeito das doenças. Mas ele não seguiu a sua própria regra. Hahnemann colocou muitas explicações e muitas teorias que alguns homeopatas acreditam que foram derivadas das suas observações no trabalho já como homeopata. Mas, na verdade, tem uma publicação dele anterior a respeito do tratamento da sífilis, destinada a cirurgiões, em que já consta o cerne das principais hipóteses que ele trouxe para a homeopatia e que precisam ser revistas para que a homeopatia tenha uma consistência
verdadeiramente científica. Então, nesse caso, eu faço o seguinte raciocínio. Hahnemann apresentou a homeopatia no Organon, depois de 20 anos de pesquisas, de trabalho e de árduas investigações. Apresentou-a como sendo uma cura fantástica, cuja prática bem conduzida levaria à cura das moléstias de uma forma em geral. E foi muito contundente em depreciar o uso terapêutico das substâncias baseadas em um ou poucos efeitos, porque essa é a grande diferença da homeopatia. Nós trabalhamos com muitas informações do paciente para escolher um medicamento. A medicina convencional usa uma substância baseada em pouca informação e, portanto, ela associa muitas vezes uma quantidade grande de medicamentos para um único paciente. Olhando um pouco mais o conteúdo do livro Doenças Crônicas, vemos que essa ideia de miasmas que ele trouxe para explicar o insucesso terapêutico que acontecia com o tratamento homeopático, ele fez uma descoberta que era muito de acordo com a sua própria trajetória. Vejam bem, ele descobriu uma forma nova de exercer a terapêutica e ela é fantástica, mas o tempo foi mostrando uma quantidade grande de insucessos. Então, ele foi atrás da causa e apresenta uma resposta que é uma coisa monstruosa. A psora é uma doença apocalíptica. Ela gera uma quantidade enorme de doenças por um nada, por uma supressão mínima de uma sarna, de uma erupção qualquer na pele. Ele viu um monstro que era a única coisa possível de impedir a ação do medicamento homeopático. E ao apresentar essa doença crônica dessa forma, que ele intitulou de miasma, ele cometeu 2 enganos que influenciaram muito posteriormente. Primeiro, ele autorizou o tratamento de doença, ainda que seja com toda essa noção um pouco estratosférica da doença. Os homeopatas se sentiram então liberados para tratar a enfermidade e não o paciente. Segundo, ele classificou os medicamentos em antipsórico, antipsílico e antipsicótico. A partir daí, nós temos uma série de classificações. E essa postura ainda influencia muitos homeopatas no mundo inteiro que andam descobrindo mais miasmas. Aí veio o cancerinismo, veio o tuberculinismo e etc. E eles estão até hoje inventando miasmas e variando as classificações dos remédios. Eles esqueceram que o James Tyler Kent, em sua magnífica filosofia homeopática, diz que nada leva o homeopata mais seguramente ao fracasso do que a classificação. A partir desse ponto, nós podemos dizer o seguinte, que é preciso esquecer miasma, qualquer tentativa de classificação de medicamento, porque o que importa mesmo é o paciente, o conjunto das suas alterações que se manifestam através do seu emocional, do seu organismo de uma forma global, ou dos órgãos afetados, ou sistema afetado, e a sua trajetória de vida. Porque os miasmas que impedem a cura estão dentro do paciente. Eles representam a postura existencial daqueles que não querem se curar, que apresentam a sua doença como um troféu e que, em muitos casos, querem se livrar da doença simplesmente para continuar da mesma forma, com os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, o mesmo esquema de vida. Essas pessoas, na verdade, elas não entenderam que a doença que se manifesta no corpo ou na mente é do seu jeito de ser. A doença, enfim, não é nada mais, nada menos do que a forma personalíssima de ser
de cada pessoa. Nós vamos seguir conversando um pouco mais sobre o esforço de Hahnemann para burilar o conhecimento a respeito dos remédios e como isso também gera, até hoje, uma confusão para a prática da homeopatia. Estudaremos então no próximo vídeo o medicamento homeopático.